transtorno do espectro autista. Vamos falar um pouco mais sobre este assunto, desvendar um pouquinho mais, até porque quanto mais se fala, mais você entende, mais você compreende um pouquinho do assunto e como conviver, como entender essas pessoas que têm esse problema, essas famílias que enfrentam essa dificuldade no dia a dia. Nós vamos conversar com a psicóloga Natália Leuzin. Boa tarde, Natália. Boa tarde, Lena. A Natália, ela é psicóloga com especialização em infância e adolescência, e dentro dessa especialização aí entra a questão do autismo, né, Natália? Sim, isso mesmo. Como é que a gente pode definir autismo? É o que a gente estava conversando um pouquinho antes, assim, né, Helena? Autismo, hoje a gente entende como um espectro, assim, né? O transtorno do espectro autista. O que é o espectro, assim, né? Antes, assim, a gente tinha um diagnóstico mais fechado e que davam nomes para quadros mais específicos dentro do autismo, né? Hoje a gente trabalha com essa ideia do espectro, que engloba uma variedade de sintomas clínicos, assim, né? É muito amplo, assim, e a manifestação do autismo é muito diferente para cada criança, assim, né? Não tem algo pontual que a gente diga que é característica exclusiva do autismo e que, bom, isso é determinante no diagnóstico. Porque podem existir várias combinações, assim, né? Em termos de sintomas, eles podem variar de leve a moderado a severo, né? As crianças com autismo podem ou não ter algum nível de comprometimento cognitivo, no sentido no que diz respeito à aprendizagem e à inteligência, assim. E algumas acabam não falando e outras, a maioria hoje em dia, acaba falando. Antes tinha uma ideia, assim, do autista mais típico, mais clássico, aquele que não falava mesmo, que ficava só dentro do seu mundinho e que não permitia nenhum tipo de acesso, assim, né? Hoje em dia a gente não trabalha mais com essa ideia de que só esses quadros são caracterizados como autismo. E acho que daí entra numa outra discussão, assim, que às vezes a gente acaba se perguntando, bom, será que aumentou o número de autistas, assim, em proporção na população, assim, né? E, na verdade, o que a gente entende é que os profissionais hoje em dia estão um pouco mais habilitados para fazer o diagnóstico e se entendem um pouco mais, assim, no sentido de poder olhar para aquela criança e realmente entender que ela pode estar dentro do espectro. Alguns casos que daqui a pouco, um tempo atrás, não eram diagnosticados como do espectro, hoje em dia acabam, né, com essa possibilidade de abertura de um leque maior, acabam se enquadrando dentro, né, do diagnóstico desse transtorno, que é bastante vasto. O autista já nasce autista? Sim, na verdade, assim, o autismo é uma somatória, enfim, né, tem componentes que são genéticos, tem componentes neurológicos e componentes ambientais, assim. Hoje em dia, assim, não se tem uma precisão de o que é genético que vai determinar o autismo, o que é neurológico, sabe-se que tem algumas alterações, mas não tem algo determinante. Por exemplo, se tu fizer um exame, né, neurológico de crianças com autismo, eles não vão ter alteração na mesma área do cérebro todas as crianças, entende? E podem ter algum tipo mas não necessariamente o mesmo. E de causas ambientais, que daí também vão dos padrões de relação que essa criança vai conseguir estabelecer ou não com seus cuidadores e com as outras pessoas que fazem parte do ambiente e da vida dela. Por isso que é tão difícil o diagnóstico fechado sobre o que? Ser autista, não ser autista, claro. Qual grau, qual nível? Exato, assim, né? Tem alguns sinais importantes em termos de desenvolvimento que nos dão a ideia de que essa criança pode ser uma criança do espectro, assim, né? Normalmente os pais acabam chegando procurando atendimento quando percebem um atraso no desenvolvimento da linguagem, assim, que acaba sendo muitas vezes o mais significativo nesse sentido. A partir daí, assim, tem às vezes algum outro atraso em termos de desenvolvimento motor, de aquisição de tônus muscular mesmo, assim, mas também nem sempre. E às vezes, muitas vezes, na verdade, assim, uma dificuldade na interação social, assim, né? Crianças que respondem menos a resposta, assim, né? Isso é importante a gente poder frisar bastante, assim, porque isso às vezes em bebês muito pequenos a gente já vê, assim, sabe? Aquele bebê que tu olha, que tu sorri
e passa despercebido, o bebê não te sorri de volta, né? Uma coisa na troca mesmo. Sinais assim, de alerta, né? Natália, esse é um dos sinais que tu mencionaste agora, a gente aproveitando que a gente está nesse gancho aí. Existem outros sinais que podem ser indicados e tidos como sinais de alerta? Sim, tem essa questão bem pontual da linguagem e da interação social, essa coisa da troca na relação, assim, né? De tu perceber que a criança não tem o prazer no se relacionar. Claro que são coisas muito sutis. A gente sabe que tem países, por exemplo, a França, onde esse diagnóstico e esses indicadores são vistos desde bebê. Tem um programa de saúde pública instrumentalizado para isso, para poder estar atento a esses sinais desde o desenvolvimento muito precoce do bebê, assim, o que não é a nossa realidade hoje. Normalmente, as crianças acabam recebendo esse diagnóstico por volta dos 3 anos. Claro que existem casos em que pode acontecer antes, mas normalmente acaba acontecendo por volta do 3º ano de vida, assim, é onde as coisas acabam aparecendo um pouco mais. Fechado o diagnóstico, é regra geral também que não tem o que fazer, é só conviver, ou todo autista tem como ser tratado e trabalhado para que ele se desenvolva? Claro, eu acho que isso é bem importante, assim, né, Helena? Algo que mudou bastante em termos de conceito e de diagnóstico. Um tempo atrás, muitos profissionais acreditavam que a partir do diagnóstico do autismo não se tinha muito que se pudesse fazer, assim, né? Era só conviver com aquela sintomatologia sem muita possibilidade de poder lidar melhor e de amenizar os sintomas. Hoje se acredita muito diferente disso, assim, né? Que, bom, a criança tem um diagnóstico, ela vai ter uma limitação, mas é possível que a gente possa desenvolver essa criança dentro dessa limitação. Ela nunca vai deixar de ser autista, não existe essa possibilidade. Mas existe a possibilidade de uma melhora importante no quadro. A criança e a família poder ir descobrindo formas de lidar com essa criança para poder amenizar os sintomas. Nós falamos de crianças até agora, a gente sempre menciona criança, diagnóstico e tudo mais. Claro. Mas a gente sabe que os autistas também crescem, né? Claro, adolescente, adulto. Como é que fica esse pessoal com relação à assistência, a tratamento? É bem diferente? Tua especialização é em criança e adolescente, enfim, mas é muito diferente? Ou tipo aquele que tem acompanhamento desde cedo, a tendência é que seja menos difícil? Eu acho que é exatamente isso, assim, né, Helena? Acho que quanto mais cedo começar a intervenção no sentido de um acompanhamento e de atendimentos, que muitas vezes são mais de um tipo, assim, né? Mais chance ele vai ter de chegar numa vida adulta um pouco mais produtivo. Um autista não vai deixar de ser autista, vai ser um adulto com autismo. Tem alguns que conseguem, inclusive, entrar no mercado de trabalho, né? Tem uma vida produtiva, outros não, assim, né? Mas eu acho que daí é o que a gente estava dizendo, assim, depende muito do quadro e depende muito do que tipo de intervenção, né, ele recebeu na infância, enfim, e que tipo de acompanhamento ele foi recebendo ao longo da vida. Natália, obrigado pela tua participação conosco, viu? Eu não sei se para encerrar tu teria a consideração final sobre esse tema para a gente poder encerrar o nosso bate-papo. Eu te agradeço, assim, né, Helena, mais uma vez, essa oportunidade de poder estar conversando sobre esse tema que é sempre muito importante. A gente podia, né, tomar vários caminhos essa conversa, assim, porque sempre tem muita coisa para conversar sobre, assim, né? Mas eu acho que, assim, em termos de recado ou de finalização, assim, eu acho que é muito na linha do que a gente vinha conversando, assim, né, de que antes de tudo a gente precisa conhecer e respeitar. Acho que a ideia das crianças com um transtorno do espectro autista é de que a gente possa realmente buscar informação cada vez mais sobre, assim, para poder realmente ajudar essas crianças. Porque é isso, somos todos diferentes e somos todos únicos, né, e com as crianças do espectro isso não é diferente, assim. Dado o recado, então, acho que encerramos por aí. Obrigado mais uma vez, tá bom? Obrigada, Helena.